E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse delicioso pão caseiro com aveia, cúrcuma e sementes. No caso, a semente foi o gergelim. Vem com a gente, pessoal! E eu comecei triturando meio quilo de aveia. Eu comprei essa aveia com flocos grossos e triturei no liquidificador. O liquidificador trabalha de forma bastante rápida. Então, eu coloquei meio quilo da aveia na minha vasilha. Logo depois, eu coloquei 2 xícaras de farelo de trigo fino, da mesma marca da aveia, e misturei os 2 ingredientes. E além disso, eu coloquei 1 quilo de farinha de trigo, no caso a farinha Lilita, que está sendo a mais barata no supermercado. E o próximo passo foi pegar o meu levain. Olha como ele estava lindo, borbulhante. Depois disso, chegou a hora de colocar a água. Eu utilizei para a massa inteira cerca de 1,5 litro de água para 1 quilo de farinha, meio quilo de aveia e 2 xícaras de farelo de trigo. Eu misturei tudo e fui mexendo para que a água se incorporasse à parte seca da massa. E depois de mexer bem, chegou a hora de colocar a massa para descansar pela primeira vez durante meia hora. Depois de meia hora, eu coloquei 1 colher de açúcar na massa e misturei tudo. E aproveitei para colocar mais um pouco de água, porque a aveia ela absorveu toda a água que eu tinha colocado, mas ainda continua nessa mesma métrica de 1,5 litro de água. A massa foi descansar por meia hora e depois eu comecei a fazer a nova dobra. Percebam como a massa já estava pegando bastante glúten, já estava bem mais firme e foi novamente para o descanso. E chegou a hora de fazer a nova dobra. Percebam como a massa já mudou completamente, está bem elástica, não está grudando no dedo. Olha que perfeição! Eu achei que estava um pouco seca e coloquei mais um pouquinho de água, mas ainda está naquela mesma métrica que eu falei, naquele 1,5 litro. Só que você não pode estar colocando a água toda de uma vez. Principalmente quando tem aveia, chia, essas coisas que sugam bastante água, você tem que ir percebendo como a massa está se comportando. Nesse momento, eu coloquei um pouco de sal e também um pouco de óleo de coco. Como a massa já estava bem coesa, foi a hora de colocar o gergelim. Eu gosto de colocar bastante gergelim em todos os meus pães para dar um aporte de fibras e um aporte de nutrientes. Mexa bastante para incorporar tanto o gergelim quanto o sal que a gente colocou. Depois de tudo incorporado, eu coloquei um pouco de cúrcuma para dar um pouco de cor no nosso pão e para dar também um aporte de nutrientes muito interessante. Depois de mexer bem, eu levei a massa para o próximo descanso de 30 minutos.
Depois de 30 minutos, perceba como a massa ficou elástica, não gruda no dedo. Se sua massa tiver dessa forma, pode ter certeza que o seu pão vai dar certo e vai ficar maravilhoso. Ele está desgrudando da vasilha, ele não gruda no nosso dedo, ele está coeso, é uma massa que puxou o glúten, é uma massa que está maravilhosa e com certeza vai dar um pão muito delicioso. A massa foi descansar novamente e voltou para a última dobra. Perceba como agora a massa já esparramou bastante, está bem elástica, está realmente prontinha para a gente modelar e deixar o fermento agir e deixar ela crescer tranquilamente na geladeira. E para moldar os pães, eu peguei uma vasilha. Você pode fazer diretamente na pedra também, mas eu prefiro fazer na vasilha que suja menos. Você coloca um pouco de farinha de trigo, tem gente que usa farinha de arroz também, para poder dar o molde do seu pão. Eu coloquei a metade da receita para fazer um pão e depois eu vou ensinar a fazer com a segunda metade. Perceba o movimento que eu faço de fora para dentro, para que a gente possa fazer uma bolinha. A gente tira o ar desse pão, porque ele vai fermentar na geladeira tranquilamente depois. E a gente molda ele como se tivesse fazendo um origami mesmo, fechando um papel. E para dar um efeito na casca do pão, eu polvilhei por cima um pouco daquele farelo de trigo. E você verá que no final do cozimento, o pão vai ficar com um aspecto bem diferente. Pego então uma cestinha, polvilho um pouco de farinha em cima de um pano de prato e rolo o pão lá dentro dessa cestinha que a gente fez. Esse pão foi para a geladeira e vamos formatar o segundo pão. A mesma coisa, polvilho com farinha, depois eu vou colocar um pouquinho também de farelo de trigo. Coloco o restante da massa que sobrou dentro dessa vasilha para a gente poder moldar esse pão. E foi nesse momento que eu polvilhei a farinha de trigo e você verá que esse vai ser o segundo pão e ele vai ter uma textura da casca diferente do primeiro pão. Será visível na foto que eu vou postar no final do vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui, não esqueça de comentar aí embaixo nos comentários, eu vou fazer pão. Deixa o seu like, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e vamos lá. Depois de moldar o segundo pão, ele também foi para a geladeira. E vocês viram como é fácil você moldar o pão sem sujar toda a sua cozinha, pegando uma vasilha simples e rolando, rolando, é muito fácil. Os dois pães foram moldados, agora é levar para a geladeira e esperar a fermentação agir.
E o pão levedou muito rápido, porque mesmo dentro da geladeira, aqui em casa estava muito quente. Então, logo logo o pão já tinha fermentado e chegou a hora de esquentar a panela. Eu ligo o forno bem alto e também esquento a panela na boca do fogão para aumentar a velocidade de cozimento. Virei o pão, fiz os cortes e levei para cozinhar no forno. Eu sempre coloco uma vasilha a mais para fazer o vapor de água. Depois de 1 hora de cozimento, o pão estava prontinho. Olha como estava lindo o pão. Esse foi o primeiro pão, aquele que eu não tinha colocado muito farelo de trigo. Nesse segundo pão, percebam que eu tinha colocado bem mais farelo de trigo. E a casca, quando ficou pronto, olha que linda essa casca. Ficou brilhante, a fermentação ficou maravilhosa. Eu já comentei aqui que o meu segundo pão sempre fica melhor do que o meu primeiro pão. Percebam como o primeiro pão, ele esparrama bem mais, porque o forno não está tão quente. Apesar de eu deixar, posso deixar 20, 30, 40 minutos, o meu forno não esquenta tão forte. Mas o segundo pão sempre fica muito mais lindo, menos esparramado. O sabor dos dois é o mesmo, mas esteticamente o segundo pão sempre fica mais bonito do que o primeiro pão. E agora chegou a hora maravilhosa, que é a hora de cortar o pão. Vejam como ele é muito fofinho, a casca estava muito crocante. Percebam como a casca ficou fininha. E o pão muito fofinho. Você só pode partir o pão depois que ele esfria, porque senão ele se quebra inteiro. E o pão estava forte, lindo, maravilhoso, macio. Nem dá para ver que é um pão de aveia, de gergelim e de cúrcuma. E também farinha de trigo normal. Mas olha só, você vê um pão que é propriamente integral, caseiro, com uma fermentação tranquila e lenta, e isso aí nutre a sua família. Pessoal, vamos fazer pão na casa de vocês. Olha como é fácil, um vídeo simples desse, e a gente põe na mesa da nossa família uma comida tão completa, tão maravilhosa, tão deliciosa. E quem tiver alguma dúvida sobre como foi feito esse pão, pode deixar nos comentários que eu respondo todos os comentários. E não se esqueça de deixar aquele comentáriozinho: eu vou fazer pão. Olha o segundo pão como ele ficou lindo. Ele esparramou menos, ele ficou mais altinho e ficou maravilhoso. Ficou até mais caramelizado nas pontas. Inclusive, por que eu ponho açúcar na minha receita? Eu ponho um pouquinho, porque eu acho que ele fica bem caramelizadozinho nas pontas. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de me perguntar. Curta o vídeo, compartilhe com a sua família, dê um like aí pra mim, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, eu tô sempre postando coisas novas aqui. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau! Até a próxima!